Olá, pessoal. Sou Márcia Araújo, diretora de RH e sócia na MS Consulting. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre análise de perfil comportamental. Você sabe o que é uma análise de perfil comportamental? Análise de perfil comportamental é uma ferramenta que auxilia as pessoas a identificarem o perfil comportamental do indivíduo. E na maioria das vezes, ela se subdivide em 4 perfis comportamental. E no nosso podcast de hoje, eu trouxe uma super convidada para falar conosco sobre esse tema, que é a Caroline Giordano. E eu vou pedir para que ela se apresente para vocês, tá bom, Caroline? Fique à vontade. Olá, pessoal. Olá, Márcia. Eu sou Caroline Giordano, eu sou sócia da empresa Majofé. É uma empresa que está há 40 anos no mercado, no ramo de material de construção, móveis e eletro. E também sou advogada, tenho um escritório, o Miléo Giordano, e aplico a análise de perfil comportamental nas empresas que eu faço parte, né? Principalmente na Majofé. Eu me apaixonei por esse tema, comecei a estudar, a fazer cursos e percebi que entender, né, do nosso patrimônio, que são as pessoas, faz diferença no nosso negócio. Então, cada vez mais eu procurei saber sobre isso, né? E Legal. nesse caminho eu encontrei a Márcia, que também é expert nesse assunto. Então, quando a gente começa a falar, não para mais, né, Márcia? Verdade. É um tema espetacular, maravilhoso, que eu sempre falo que todas as pessoas assim deveriam entender um pouco sobre perfil comportamental, para se descobrir e para entender um pouco o outro e as relações. Comunicação melhora, o próprio relacionamento interpessoal melhora. Mas assim, Caroline, me chama muito a atenção quando eu encontro alguém que também tem essa mesma paixão pelo assunto, pelo tema, comportamento humano. E eu queria saber de ti o que te motivou, a implantar análise de perfil comportamental nos teus negócios. Me conta pra gente um pouquinho sobre essa tua experiência. Pode ter pessoas aqui na nossa audiência também que está em dúvida, se aplica, se é fácil, se é difícil aplicar. Como foi para você? Conta um pouco sobre os teus motivadores. Bom, eu comecei a observar os resultados, né, da empresa e comecei a me questionar por que aquela equipe não conseguia se enganjar, por que ela não entendia onde a gente queria chegar. A gente tomava uma decisão, a gente, que eu digo eu e os outros sócios, e aí por que a equipe não conseguia sair daquele lugar, né? Então eu comecei a ver que a gente dava um comando, alguns entendiam e outros não. E aí mas como é que isso funciona? E aí, dessa forma que a gente começou eu principalmente comecei a tentar entender esse comportamento, de onde vinha esse comportamento, por que acontecia isso, e procurei conhecimento nessa área para aplicar, né, desenvolver ali na empresa. Então, a gente passou a estudar, né? Eu principalmente, mas assim, aplicar na empresa. Então, o que eu observei, Márcia? Quando a gente reposicionou, né? Fez uma análise de perfil de cada colaborador, entendeu como cada um se comporta, a partir daí percebemos que uma pessoa pode estar numa posição, mas o perfil dela não é para aquela posição. Então, por isso que ela não está rendendo ou trazendo aquele resultado esperado naquela função. Mas que essa pessoa pode dar um resultado totalmente diferente numa outra função. Eu acho interessante a tua fala, que primeiro você compreendeu que existia um problema dentro da tua empresa. Sim. Olhou para dentro de si, olhou para a empresa, para o negócio e percebeu, opa,
Eu dou um comando e nem todo mundo responde da mesma forma, exatamente. Porque as pessoas são diferentes, né? E às vezes a gente quer falar com todo mundo igual, a gente quer dar o mesmo tratamento, e a gente, quando começa a estudar sobre perfil comportamental, a gente entende que a forma como você aborda o outro precisa ser adequado a cada perfil. E o que é interessante falar é que cada perfil desse existem características, e cada um de nós tem um pouquinho de cada uma dos perfis. Então, assim, existem várias ferramentas, tá, que você pode usar de análise de perfil comportamental, e elas vão dividir os indivíduos em 4 perfis comportamentais, como eu falei no início. Todas elas têm uma raiz, não é não, Caroline? Que é o método DISC. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção foi o criador do método DISC. Né? No mercado tem vários sistemas que se inspiraram no método DISC, mas o William Moulton Marston, que criou, para ele chegar nessa pesquisa, Sim. Ele precisou casar com 2 mulheres, gente. Para ele observar o comportamento delas e chegar à conclusão. E ele foi o criador da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é a única pessoa que tem predominantemente os 4 perfis, porque todo mundo, né, na sociedade tem... O indivíduo, ele tem um pouquinho de cada perfil, mas tem aquele que se sobressai. Mas a Mulher Maravilha, ela tem... Perfeita! Perfeita, ela tem todos os perfis, tudo que é de melhor nos perfis, ele juntou na Mulher Maravilha. Bacana, A parte boa que ele criou, né, essa personagem maravilhosa, que nos inspira até hoje. A parte que eu não gostei muito é esse negócio de ter 2 mulheres, mas tudo bem. Acho que foi a justificativa, né, para estudar o pesquisa, né, porque era em nome da ciência. Mas então, eu vou trazer aqui a nomenclatura que hoje é uma das utilizadas no Brasil. Se você souber de outra também para abordar o mesmo tema, fique à vontade para contribuir com a nossa audiência. Então, assim, o método DISC, que é o gerador praticamente de todas as análises de perfis comportamentais que nós temos hoje, ele se divide em 4 perfis, que é o executor, comunicador, planejador e analista. E existem características tanto positivas quanto pontos também a melhorar em cada perfil. Sim. Então a gente já deixa aqui para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vamos dizer assim, uma provocação. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Você sabe qual é o seu perfil comportamental, Caroline? Eu sei porque eu fiz o teste, né, e o curso, né? Só sei por causa disso, porque até então eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E não sabia por que eu me comportava de certa forma em determinadas situações. Legal. Quando eu estudei, Márcia, eles mudam um pouco, mas as características são parecidas, né? O que tu chamas de executor, eu aprendi como dominante. Sim. O comunicador como influente e o planejador como estável e o analista como conforme. Então, assim, independente da nomenclatura que você pode encontrar em um determinado software, as características, elas sempre vão ser as mesmas, Sim. tanto a predominante, tanto positiva, quanto a melhorar. Então, eu vou falar 2 e tu fala 2. Das características positivas, que é para não assustar o pessoal. Quem se interessar aqui na análise de perfil comportamental, depois pode aprofundar com a MS mesmo, sobre o tema. E aí, vamos lá. Como é que se caracteriza uma pessoa mais ali de um perfil executor ou dominante? Para mim, é alguém com foco no resultado. É alguém onde a velocidade ela é essencial. Ele quer fazer rápido, né? Então, são características do executor. São pessoas voltadas para a ação.
voltadas para entrega. Então, eles têm um ritmo mais acelerado. Então, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, é sempre no 220, há uma possibilidade de você ser um executor ou dominante, dependendo do software que você conhecer, você vai ter essas duas nomenclaturas. Falando de um segundo perfil, depois a Caroline vai entrar com outros dois. Fala um então, Caroline, fala um O outro. comunicador influente. Isso. Já é uma pessoa voltada para... Ela é voltada para pessoas, né? Gosta de se comunicar, é uma pessoa otimista e gosta de conexão. Então, é aquela pessoa que não para de falar. Então, vai pagar a conta do restaurante, né? Aí no meio do caminho ela fala com outra, e quando depois, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Então, se você é uma pessoa assim, que até esquece do resultado, até esquece às vezes da tarefa que ela tinha, que essa é a parte ruim. Tá lá na fila, tá lá né? na fila, né? Meu Ei, Deus, olha o que eu vim fazer. será que vai chover hoje? E é uma pessoa, como eu falei, otimista, né? Vê o futuro de maneira bem, né, positiva. Esse é o comunicador ou influente. Também nós temos o planejador ou estável, onde essa parte, né, dele ser estável, mesmo ritmo, é uma das principais características de quem tem esse perfil. Então, são pessoas também voltadas para o relacionamento. Dos 4 perfis, são as pessoas que mais se preocupam genuinamente com o outro. São bons ouvintes, é uma característica maravilhosa. Então, se você é aquela pessoa que tem aquela paciência para escutar o outro e a pessoa fala, e você não corta, porque você está interessado no que ele está te falando, você está ali de fato entregue à conversa, há grande possibilidade de você ser um planejador ou estável, né? Como a gente tá abordando aqui no podcast de hoje. E o analista conforme, Caroline? Já uma pessoa, né, que tem um perfil mais analista conforme, ela gosta de detalhes. É uma pessoa bem meticulosa, né? Então, percebe-se pelo comportamento dela também que ela não é muito voltada a pessoas, ela é voltada lá para o resultado dela, para a tarefa dela, é mais voltada para processos, né? Então, provavelmente, aquelas pessoas que, se for analisar o guarda-roupa delas, ela está dividido por cor, tamanho, então tá tudo bonitinho no lugarzinho, porque é uma pessoa bem organizada. Bem detalhista, né? Então, o critério, a qualidade caracteriza demais os analistas, Sim. né? Ou conforme. Então, esse foi só um contexto para que vocês entendam, né, Caroline, que pessoas são diferentes. Nós não vamos adentrar muito nos pontos a melhorar, mas cada um de nós temos pontos também a melhorar. Esses perfis, principalmente quando eles são muito elevados, ele justamente pode trazer alguns problemas no comportamento. Então, é importante você, primeiro, saber qual é o teu perfil, conhecer os teus pontos fortes e os teus pontos a melhorar. O que é importante também abordar aqui no podcast é que a maioria das pessoas ela tem um perfil predominante ou 2 perfis predominantes, é o que mais ali acontece no dia a dia. Muito raro já ter 3, mas o que a gente quer frisar é que as características, né, nós temos de todos os 4 perfis. Então, você também pode gostar de se comunicar, pode ser ali voltado ali ao resultado, gostar de planejar, ser um pouquinho ali, ter uma qualidade na entrega, ter característica de um modo geral. Mas você vai ter ali um perfil predominante que faz toda a diferença quando você se conhece. Então, Caroline, assim, achei muito bacana você falar, né, do que te despertou dentro do teu negócio para buscar uma solução para um problema. Isso então, mesmo. Não estava tão legal, as pessoas não, talvez você falasse cada um desses perfis entendesse,
A, B, C, D não estava compreendendo, aí o resultado na entrega ficou comprometido. E isso acabou ali você passando por um processo de buscar conhecimento para agregar dentro do teu negócio. Sim. E aí eu queria que você contasse também para a gente quais foram, assim, as dificuldades, porque apesar disso, a gente falando aí da história do criador do método DISC, isso é do início do século passado, né? Que ele viveu, que ele construiu toda essa metodologia, que vem sendo aí cada dia mais avançando, se popularizando, mas ainda assim a gente percebe que tem muita gente que não conhece o tema. É, Então, assim, o que eu queria te perguntar é justamente quais foram as barreiras que você enfrentou para trazer o novo para dentro da tua empresa, para os teus negócios, até para que você que esteja nos assistindo, nos ouvindo, consiga perceber que você também pode encontrar algumas dificuldades nesse processo de implantação. sim. Conta pra gente, Caroline. Márcia, o ser humano em si, ele tem muita dificuldade com mudança. Então, toda vez que eu falo em mudar aquilo que eu venho fazendo, gera um certo tipo de resistência, né? E resistência não só dentro da equipe, mas também dentro do contexto da gestão, né? Dos gestores. Então, acreditar que existe um software que faz tudo isso, né? Porque como era antes, né? Eu comentei com a Márcia que na época do meu avô, do meu pai, eles iam testando as pessoas, né, em vários setores, até ver assim, essa combina com esse setor, mas aí quanto tempo e dinheiro eles não gastavam com isso, né, até descobrir onde a pessoa se encaixava. Hoje existe um software que eu posso mapear, dizer o que eu espero daquele perfil, daquela vaga, e depois eu coloco lá o perfil da pessoa e confronto com esse perfil da vaga para ver se tem a ver, né? Então, um sistema dizendo isso gerou uma certa resistência. Mas como que o sistema vai entender as pessoas? Mas ele entende, ele gera um parâmetro, né? Agora, claro... O que é bacana, assim, ressaltar é que a maioria, né, os sistemas que existem no mercado, eles têm uma curacidade, de assertividade. Uhum. Então, assim, são ferramentas que foram testadas, Sim. que têm, às vezes, a chancela de uma faculdade por trás, que vai Sim. dando validade à informação. Então, a maioria desses softwares hoje já estão com uma assertividade acima de 90%, 95%, 96% de assertividade de quando há esse mapeamento. Então, Sim. a pessoa faz a análise de perfil e você consegue se perceber, desde que você responda de modo adequado, se perceber no relatório. E isso é mágico. Eu já fiz essa análise de perfil com algumas pessoas, já apliquei análise e eu digo quantos por cento você avalia que teve de assertividade. Então, assim, em torno aí de... Teve gente que já disse 100%, né? Onde é que está a câmera Isso. escondida, né? Que me identificou. Sim. Mas, assim, voltando a palavra para você, então, as dificuldades, primeiro, de ter um software que não acreditar faça que ele acreditar. possa fazer isso, né? E que acreditar na assertividade dele, que ele facilita a vida, né? Ganha tempo pra gente logo ir direto ao ponto, né? Aquela pessoa bate com aquela vaga, né? Também, assim, esses softwares eles não medem caráter, né? Então, assim, não tem como eu também dizer, se aquela pessoa tem uma conduta diferente do padrão da empresa, também não dá para medir. Mas o que a gente observa? Que é muito o contexto que a pessoa está vivendo ali naquele momento, né? Uma dificuldade também que a gente teve foi isso, porque o perfil, ele diz quem tem maior chance de se encaixar mais naquela vaga. Mas pode ser que os valores daquela pessoa não se encaixem com os valores da empresa. E aí é a questão da cultura organizacional da empresa.
né? Então, assim, se eu estou observando que aquela pessoa não tem alinhado esses valores com os valores da empresa, então ela pode até ter o perfil dela para a vaga, mas ela não vai conseguir engrenar naquela função, porque ela não concorda com aquilo que a empresa está. Então, tem tudo isso também é avaliado, né, nos softwares, né? Se os valores da empresa e do indivíduo estão alinhados, né? Então, essas questões, na prática, né, eu consegui conciliar, né, e fazer uma análise conjunta disso. Perfil comportamental, valores, né? Então, Exato. também foi uma dificuldade, né? Teve um caso, né, eu cheguei a aplicar lá nos colaboradores, teve um caso que aconteceu isso. Ele tinha, não lembro se 100% ou quase 100% para aquele perfil, mas os valores dele não estavam alinhados com o da empresa, então ele não continuou, né? Ele não pôde continuar, ele foi contratado. Que isso que eu acho bacana, Márcia, eu poder usar nos colaboradores que já estão na empresa, para eu reposicioná-los. Sim. E eu poder também contratar novos, Sim. né? Isso que é o legal, para eu poder recrutar já certo, né? Isso. Sim, interessante. E com relação aos teus demais sócios, eles compraram essa ideia de inovação, que eu também percebo isso como uma barreira. Muitas das vezes um dos sócios eles tem esse critério de inovar, de trazer algo novo, e nem todos compram a ideia. E precisa às vezes de um estímulo maior para fazer com que aconteça. Houve uma resistência no início, né, dos outros sócios, mas aí eu comecei a dar estímulos do tipo, mas não quer? Experimenta então, faz o teste. Faz né? o teu faz aí. o teste aí. Não, bora logo fazer o de vocês também, todo mundo fez lá na empresa, os sócios, os colaboradores. Bora fazer um teste aí e aplicar mesmo. Vamos ver, ele tá dizendo que é para colocar essa pessoa aqui nessa vaga, né? Então a gente fez o teste, né, no setor, reposicionou algumas pessoas lá no setor financeiro, RH, no compras, e tem sido, a gente percebe que o tempo, porque assim, cada perfil pode até conseguir fazer, mas aquela pessoa que tem o perfil, ela vai gastar menos energia, ela vai fazer em menos tempo, e não vai ser uma tarefa árdua para aquela pessoa. Então a gente percebeu tudo, que né? eles começaram a ter um resultado diferente, eles fizeram uma entrega diferente. Então, é isso que foi diferente no que vinha sendo feito. Bacana. A pessoa não conseguia fazer aquela função, ela não conseguia engrenar. E quando a gente mudou ela, né, ela de repente começou a ser altamente produtiva, né, dar um resultado mais rápido, entregar, o financeiro passou a não atrasar, né, fechar certinho todo mês. Por compras, não faltar produto, conseguir repor na velocidade devida. Sim. Então, mas porque talvez a pessoa que estava antes lá, né, não era o perfil dela. E pode acontecer também de eu colocar o contrário, né? Eu colocar a pessoa certa no lugar certo e de eu colocar no errado. Então, daí vem a análise do perfil, a importância para colocar, ajustar, né? Reposicionar e colocar certo, para produzir mais. Bacana, Caroline. O que eu achei interessante na tua fala é quando você, dentre outras coisas, falou sobre a questão dos valores organizacionais. Eu sei que muitas empresas, a gente sabe, toda empresa ela tem uma cultura, mesmo que ela não alimente aquela cultura, ela não estimule aquela cultura organizacional, a cultura ela está ali, está instalada. Sim. E o que a gente percebe é que muitas empresas elas não se conhecem no que se refere a valores. Sim. Então, as pessoas dentro da própria organização também não conhecem quais são os valores da empresa. Então, essa tua fala ela já traz algo muito diferente, muito bacana, que é o de se conhecer também como empresa. E o bacana é que se a empresa ela é formada por sócios, aqueles sócios têm valores e aqueles valores que os sócios trazem para dentro do negócio é que formam os valores daquela organização. Então, se eu tenho um sócio que ele é focado em inovação, há uma grande possibilidade que um dos valores daquela empresa também seja a inovação.
Então, se eu tenho um sócio que ele é focado na melhoria dos processos continuamente, há também possibilidade de o valor daquela empresa, de um valor, de algo que é importante para ela, também ser a questão da melhoria contínua. Sim. E aí eu deixo essa provocação para você, empresário. Você sabe quais são os valores que permeiam dentro da tua organização, dentro da tua empresa? O que é primordial para você dentro da empresa? Quais são os valores que você considera importantes? Porque é essa questão que faz total diferença dentro da cabeça das pessoas que estão com você ali no dia a dia. Eles precisam conhecer quais são os valores da empresa, Sim. para então comprar essa ideia. Vestir a camisa. Vestir a camisa. No caso que você colocou na tua empresa, você está fazendo isso já lá na etapa de atrair as pessoas com os valores da tua organização, da tua empresa. Isso. Mas quando nós já temos pessoas trabalhando dentro da organização, é importante conhecer para o tempo inteiro fazer essa manutenção na percepção das pessoas desses valores. Porque interfere diretamente na estratégia. Sim. Né? A cultura organizacional, ela pode jogar por terra uma estratégia. A estratégia pode ser muito boa, mas aí, se eu não tiver o autoconhecimento de entender que aquela minha cultura pode estar me levando para o lado bom ou para o lado ruim, eu não consigo ajustar, eu não consigo, se eu não me conheço, eu não sei o que é, qual é o que está me doendo, né? Qual é o meu problema para poder rapidamente solucionar. Então, uma das formas de solucionar é isso. Eu identificar. E nessa questão de benefícios, para mim, também eu achei interessante me conhecer, né? Como empresária, alterar como pessoa. Isso, como eu ajo, como isso influencia diretamente na como eu conduzo as coisas, né? Como eu falo com as pessoas. E aprender também que eu preciso me adequar à linguagem do outro, né? Uma pessoa estável, eu não posso chegar de uma hora para outra e dizer para ela, olha, esse relatório é para agora. Quer matar a pessoa, né? Porque ela tem que se adaptar, ela tem que ter toda uma metodologia. Um tempo para ela, né, planejar aquilo e te entregar, né? Exato. Então, eu tenho que entender que as pessoas têm também essa linguagem, né? Que linguagem eu vou usar com cada um deles, né? Perfeito. Então, assim, Caroline, apesar dos problemas, às vezes das dificuldades, das resistências em implantar um processo como esse, os ganhos eles são infinitamente maiores. E um deles, assim, você acabou de falar, e eu acho importante a gente frisar, é o próprio autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente valioso. Então, assim, você vai estar dentro da tua empresa fazendo com que as pessoas elas se conheçam, invistam em si mesmo. Às vezes até um choque, né? As pessoas nossa, eu sou assim mesmo. Tem aquele que diz, nossa, bateu, mas tem aquele que não, tá errado isso aí, tá errado. Mas quando que eu sou assim? Aí quando vai ver é igualzinho, né? E não se percebia, né? E não se percebia, importante. Então, assim, o autoconhecimento é um benefício que se ganha nessa questão da análise de perfil comportamental. E a partir daí de você se conhecer, você, na maioria das vezes, começa a se desenvolver. Que foi o que aconteceu tanto comigo quanto com você. Você foi estimulado através da análise de perfil a se conhecer e agora a buscar outras formas de desenvolvimento. Então, assim, para mim é um desafio adequar a questão da comunicação, né, para quem eu estou passando uma mensagem. Então, eu me desenvolvo o tempo inteiro. Quando eu já começo a conhecer alguém, converso com uma determinada pessoa, eu já vou tentando entender qual é o perfil dela. Depois que as pessoas elas se entregam na comunicação. Então, você já consegue ali mais ou menos perceber qual é o perfil. Então, se você souber um pouco mais sobre análise de perfil comportamental, você já sabe como se comunicar. E aí, então, isso é um desafio, você buscar se desenvolver, se autodesenvolver
E quando tu traz isso para um time, é uma energia completamente diferente que surge, né, dentro do time. As pessoas elas começam a entender o que a empresa está fazendo, começam a se engajar com aquele processo, e passam a compreender que são diferentes e que, de fato, esse processo de autodesenvolvimento é importante. Caroline já falou, quer comentar um pouco mais sobre algum outro Um outro benefício benefício? também, Márcia, é a redução dessa rotatividade, do turnover, que a gente chama. Então, assim, só de eu não ter esse gasto, porque, gente, o que eu gasto numa rescisão de um colaborador é alto, né? Então, imagina eu entrar nessa rotina de todo o tempo, entra um e sai outro, fora o tempo que eu levo para treinar essa pessoa. Então, ela fica pelo menos uns 3 meses lá na empresa e eu tô treinando ela. Aí eu descubro, essa pessoa, não é essa pessoa aqui para essa vaga. Aí manda embora. Aí eu de novo treinando. Então, ou eu gastei tempo ou eu gastei dinheiro treinando essa pessoa para ela entender como eu quero, o que eu espero dela, o que é que ela vai fazer naquela função. Então, reduzir isso, né? E a Márcia também me comentou um dado, né? Eu queria até comentar, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação sobre essa questão da rotatividade. No Brasil, gente, a rotatividade ela gira em torno de 43%, que significa que de 100 pessoas que iniciam a caminhada e a jornada em um ano, 43 pessoas não vão terminar com a tua empresa o ano. Então, é o que você falou, é a questão do custo que movimenta todo ali o processo de recrutar, de selecionar, de tempo, de parar as pessoas para fazer esse processo, o treinamento que a gente chama hoje, né? Também de processo de onboard, que é aquele início do colaborador dentro da empresa, aquela integração, conhecida como integração também. Então, tudo isso a gente percebe que vai por água abaixo quando você faz essa atração de forma errada, o recrutamento de forma errada e gera essa E normalmente rotatividade. esse recrutamento não é todas as empresas que têm dentro da sua empresa isso, né? Normalmente é terceirizado. E é interessante também ter, né? Eu acho legal a MS oferecer esse serviço, porque não tem como o gestor, né? Eu sempre uso o exemplo do time de futebol, ele jogar no gol, no ataque, na defesa, no meio de campo. Então, ele precisa, né? Suporte, De né? suporte, de contratar serviços de pessoas que possam auxiliá-lo. Mas ele também, a busca do conhecimento também é interessante, né? Cursos, buscar saber sobre isso, porque também eu preciso entender a importância disso. Enquanto eu não acredito nisso, eu não vou colocar em prática, né? E o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele arrasta. Então, se o colaborador está vendo que está funcionando ali na vida do líder, né? Realmente ele melhorou enquanto líder. Por que não vai funcionar na minha vida, né? Enquanto profissional e até mesmo pessoal. Então, se eu trabalho os líderes, depois trabalho a equipe, não tem como a gente ver a diferença do engajamento. A pessoa até passa um pouco do horário. Não, a gente vai sair aqui só quando terminar, né? Sim. Quando não está engajada, já, antes de dar o horário, esse horário não chega, mas eu quero ir embora para minha casa, né? E aí a gente vê essa diferença deles, que é o termo que a gente usa, de vestir a camisa e, olha, missão dada é missão cumprida. E só sai dali quando conclui. E a gente falou aqui, está falando sobre esse tema, que é um tema riquíssimo, é um tema, assim, fabuloso. A gente já falou da implantação, a gente trouxe a Caroline para falar praticamente do estudo de caso dentro da empresa dela. E ela já abordou aqui algumas coisas que a análise de perfil ela resolveu. Então, assim, o que eu costumo dizer, o que a análise resolve, né? O que a análise de perfil comportamental resolve? Resolve muito a questão de conflito. Conflito é bem comum a gente ver dentro das organizações pessoas que têm um certo conflito umas com as outras. E boa parte desse conflito se dá pela comunicação.
Eu falo A, você entende B, e aí eu já passa o C, e aí daqui a pouco ninguém se entende. É Então, verdade. quando tu traz o tema análise de perfil comportamental e as pessoas conseguem entender que o executor ou o dominante, consegue entender que o ritmo dele ele é um pouco acelerado e que ele precisa respeitar, por exemplo, um planejador estável, que tem um ritmo diferente do dele. E que ele, na comunicação, ele não pode pedir, como tu trouxe o exemplo ainda há pouco, eu quero o relatório agora, porque ele vai fazer o outro, né, estressar, e aí o Sim. outro não entrega, e já acontece um conflito, já acontece todo um desconforto entre a equipe. A análise de perfil comportamental, ela vem trabalhar justamente isso, essa resolução de conflito. Às vezes, eu acho interessante isso, um outro exemplo de conflito. Você escuta assim, fulano não fala nada, né? Nossa, é estranho, né? E É, o outro quer que a outra pessoa se comunique como ele. às vezes parece antipático, mas gente não é antipatia. Às vezes a pessoa é tímida, ela não, né? Uma pessoa conforme ela quer saber lá das planilhas dela, é uma pessoa ótima para o financeiro, né? Mas ela não quer estar falando da vida dela, ela não quer estar, né, se comunicando, mas não porque ela seja uma má pessoa, ela só não é muito desse tipo, né? Mas é uma coisa que a pessoa pode flexibilizar, de repente, conforme a função dela, né, para ela se comunicar melhor com a equipe. Tá nessa disposição, né, de flexibilizar. A flexibilização só não pode ser representar para a pessoa sofrimento, né? Acho que Sim, quando representa sofrimento, desgaste, a pessoa não está mais nem dormindo, né? Não consegue fazer mais nada porque realmente ela precisa tomar uma decisão na vida dela. Eu estou numa função, né? Será que não é sim, melhor eu, né, o líder analisar a equipe? Será que essa pessoa não é melhor ela mudar para uma outra função, né? Que nessa daí ela tá tendo sim. estresse alto, né? E isso é muito bom porque isso também é um benefício interessante. Você pode, dentro do teu time, ter pessoas que não estejam rendendo muito bem. Não é porque são pessoas que de fato ali, né, não servem. Não é isso. É porque, como a Caroline falou um pouco atrás na fala dela, ela está desprendendo uma energia muito grande para desenvolver algo que a gente diz aqui na MS que está fora da área de talento dela. Sim. Então, cada um de nós tem uma área de talento, que é aquilo em que a gente sabe, performa melhor. Então, a gente, quando está dentro dessa área de talento, vai entregar melhor, vai vir mais motivado para o Verdade. trabalho, vai vestir a camisa. Quando eu estou fora dessa área, não quer de talentos, não quer dizer que eu não entregue, mas quer dizer que eu vou precisar de um esforço muito maior para entregar. E quando você faz análise de perfil e faz esse diagnóstico da equipe, você consegue muitas das vezes promover é, uma oxigenação dentro da tua equipe. Tu tira pessoas de um lugar que não estavam performando e muda ela só porque tu associou essa área de talento, né? Aquela pessoa ela começa a performar, começa a Sim. motivar, o olho começa a brilhar de novo, parece que traz uma vida de novo para ela. Teve alguma situação dentro da tua empresa que você possa compartilhar conosco, que aconteceu essa mudança assim, que vocês perceberam que foi água e vinho, água e óleo, né? Como a gente costuma falar, de que a pessoa mudou radicalmente? O- Bom, eu tenho um exemplo do compras, né? Era uma pessoa que ficava, uma pessoa que era muito executora ou Dominante, dominante e conforme, que o o analista. analista. Então, a gente, a princípio, tinha deixado ele no almoxarife, no setor de almoxarife. Ele dava conta, né, daquilo, mas ele ficava muito assim depois do horário, porque ele era um pouquinho detalhista naquilo, então enquanto ele não fizesse certinho, né, então ele demandava muito tempo naquilo. Depois que a gente passou ele por compras, eu percebi que ele conseguiu interagir mais com os fornecedores, ele conseguiu reduzir essa questão de falta de produtos, porque ele consegue repor,
numa velocidade, então a performance dele melhorou e ele não precisou mais ficar depois do horário como ele ficava antes, né? Sim. Então o resultado dele melhorou e até a disposição dele também dentro da empresa para fazer aquilo que ele passou a fazer. Né? Foi um caso interessante. E do RH financeiro, que foi a questão da gente definir, né? O que a gente fazia antes? A gente achava que o perfil tinha que ser parecido, o mesmo perfil de financeiro tinha que ser o de RH, e não é. Tem o perfil de financeiro e o perfil de RH, e definir o que cada um tem que fazer, deixar claro, né, isso, né, a função de cada um, né, fazer aquele organograma lá também de saber, né, como que o setor vai funcionar e como a rotina ali do departamento. Então, reduziu, né, a gente não conseguia fechar o mês no dia 30, a gente ia fechar no dia 10, 15 do mês seguinte. Então, para tomada de decisão, isso é lento, porque eu preciso saber. Afinal, deu lucro, não deu? Então, a gente está errando onde? Bora alterar isso aqui. Então, hoje a gente já consegue fechar no final do mês, porque só com um reposicionamento de pessoas dentro do time, tirando de uma tarefa, Sim. colocando, atribuindo a outra com mais enquadramento ao perfil comportamental. Isso mesmo. Como eu faço consultoria dentro das empresas, eu trabalho muito com análise de perfil comportamental, com a implantação dela dentro das empresas. Então, recentemente eu tive um caso assim muito, muito relevante, que era uma pessoa que estava na área de financeira, eu posso dizer financeira ali, mais voltado também para faturamento, emissão de notas, e que assim que eu cheguei na empresa eu já percebi que a questão do perfil comportamental dela, ela se enquadrava melhor com pessoas. Era alguém que era extremamente prestativa, era boa, ouvinte, gostava, tinha fit com a empresa no sentido dos valores da empresa. Então eu apliquei a análise de perfil só para ter certeza do perfil dela. E aí, para aquela organização, eu entendi, estudando a organização, estudando o que a empresa tinha como alvo, eu percebi que a gente poderia modificar ela desse departamento e dar um desafio para ela na área de recursos humanos. Então, assim, parece que foi uma injeção na veia de ânimo. E isso foi muito bacana de ver, sabe? Foi muito bacana de ver. Então, assim, a gente já, em uma outra empresa também, nós já modificamos, já tiramos alguém que fazia parte ali do departamento de venda, modificando para um outro departamento, porque a gente percebe as pessoas ali entregando, sabe? Cumprindo, mas sem aquela energia, aquilo que é diferente, sabe? De, olha, eu estou aqui porque eu gosto de estar, eu gosto de fazer o que eu faço, eu amo o que eu faço. A entrega é diferente, né? A entrega é diferente. Então, quando a pessoa está, de fato, alocado de acordo com a sua área de talento, e tem esse alinhamento cultural, né, que você falou, de valores, total diferença, completamente diferente. Sim. Então, assim, os benefícios, a própria questão, né, de solução que a análise de perfil comportamental traz, são inúmeras. A gente falou aqui de diagnóstico de equipe, a gente falou do processo de recrutamento e seleção. Nesse ponto, Márcia, é uma coisa que eu digo, se eu quero ser a empresa, é a mensagem que eu deixo para quem ainda tem dúvida da importância de análise de perfil comportamental nas organizações. Se eu quero ser a melhor empresa, eu preciso contratar os melhores. Legal. E eu preciso de que alguém me auxilie, um sistema, uma ferramenta que me auxilie. E a ferramenta, hoje, né, principal para eu conseguir captar os melhores, né? Nós somos a média de quem nós convivemos, então eu preciso ter os melhores do meu lado, senão eu também não consigo ter os melhores resultados. Então
essa ferramenta de análise de perfil faz diferença. Faz diferença para eu realocar, como eu já falei, dentro da empresa e para eu captar pessoas certas, né, com maior assertividade, Sim. captar esses talentos aí para minha empresa. Você sabe um outro, assim, algo que a análise também ela vem contribuir muito com a parte de treinamento. Por quê? Porque cada um desses perfis tem um gap, como a gente falou, de desenvolvê-los. Só que às vezes as empresas elas querem treinar todo mundo de modo igual. Verdade. Então treina-se todo mundo, coloca-se para-se a empresa, coloca-se todo mundo dentro da mesma sala para receber o mesmo treinamento. E o que a gente percebe, tem percebido, é que a assertividade desse processo ele é baixo. Porque, como a gente falou, as pessoas elas são diferentes. Então, o modo de treinar, de absorver o treinamento, ele é diferenciado. E os gaps são diferentes. Então, assim, é vem solucionar algo dentro da empresa muito fortemente. A parte de desenvolvimento humano, de treinamento. Quando eu observo que algum colaborador não está funcionando ali, por que ele não está dando o resultado que eu espero ou não está rendendo o que eu espero? Então eu tenho que me questionar. É o perfil dele que não está batendo com a vaga? Os valores dele que não estão batendo com os valores? Eu estou oferecendo treinamento, né, também para essa pessoa, porque também eu tenho que dizer, né? Eu tenho que passar esse conhecimento para poder entender o que ele veio fazer lá, como eu quero que aquela pessoa seja desenvolvida, ele desenvolva o trabalho dela, né? Então, realmente, a gente precisa, enquanto empresa, né? Eu falo por mim, tomar consciência de que eu preciso também olhar para mim e ver o que eu tenho feito, né? Como eu tenho feito, né? O que eu posso ajustar aí para ter um resultado melhor, né? Excelência. E é um resultado de excelência. E essa ferramenta é fantástica. Ela é fantástica para isso. Bacana. Muito show, muito show. Conversar, bater um papo sobre esse assunto, porque de fato a gente percebe que as empresas elas têm evoluído muito na abertura dessa ideia, dessa percepção. De compreender que hoje as coisas elas estão mudando, evoluindo, como você falou logo no início, né? As pessoas querem administrar o negócio, às vezes a empresa, do mesma forma que foi administrada há 50 anos atrás, como você estava falando, você herdou já a empresa do seu avô, do seu pai, e hoje já está na terceira geração. E que bacana ouvir essa evolução na forma de gerir o negócio. Isso é muito, muito, muito positivo. E fica aqui, de fato, essa dica para você que é empresário. A gente está terminando o nosso bate-papo de hoje. Falamos sobre perfil comportamental, sobre comportamento humano, falamos dessa análise de Diagnóstico perfil, da equipe. diagnóstico de equipe. Falamos sobre coisas assim super relevantes aqui. Eu queria agradecer demais a nossa convidada que acrescentou, abrilhantou o nosso bate-papo de hoje. Eu queria que você fizesse as suas considerações, deixasse um recado, você até já deixou. Se quiser deixar mais um para o nosso público aí, fique à vontade, Caroline. Gente, as empresas que sobreviveram, né, a contextos desafiadores, o diferencial delas é conexão, a forma como ela se conecta com as pessoas. Então, análise de perfil comportamental faz diferença nesse quesito, né? Eu vou entender quem eu sou, quem é a minha equipe, que aí eu vou entender por que a minha empresa está tendo os resultados que estão tendo atualmente. E eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com a Márcia sobre esse assunto e de encarar esse desafio, de falar aqui com vocês um pouco da nossa experiência, a gente já está implantando lá, né, está em processo de
de implantação ainda, mas a gente já está vendo resultados positivos. E vocês podem encontrar a Majorfé, né? Nós temos no Instagram e no Facebook, @Majorfé. O Miléo Jordano também, no Facebook e no Instagram, @Miléo Jordano Advogados. E o meu perfil pessoal, que é o @Caroline Jordano. Legal, Caroline. Muito obrigada por esse bate-papo de hoje, por ter aceitado esse desafio, nosso convite de bate-pronto. Foi muito bom. Eu espero que tenha outros também, para que a gente possa interagir aí com a nossa audiência, com o nosso público. E para você, fica um recado. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha e também visita as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber os nossos vídeos em primeiríssima mão. E nós vamos deixar as nossas redes sociais aqui na tela, tá bom? Obrigada, até o próximo podcast. Tchau, tchau.